Permitam-me quebrar o protocolo e cumprimentar a minha mãe, os meus filhos, a minha mulher, os meus netos, os meus irmãos. Quatro gerações na mesma sala, numa sessão destas, é invulgar. Minhas senhoras e meus senhores, amigos, permitam-me, mas tenho de começar este discurso com uma palavra simples, mas importante. Obrigado. E obrigado porque, como bem sabem, esta peculiar forma de agradecer em português tem a sua raiz no verbo ligar ou ficar ligado. E este meu obrigado, para além de um profundo sentimento de gratidão, é um inabalável compromisso de continuar ligado ao que nos une aqui hoje, o Porto. Um Porto que, para além de ter escolhido pela terceira vez consecutiva e contra tudo e contra todos um projeto político independente, deu um sinal claro que acreditou sem hesitações em mim. Não se deixou perturbar com névoas falaciosas, manteve-se ao meu lado e voltou a dar-me, com uma vitória inequívoca, a honra e a responsabilidade de voltar a ser Presidente da Câmara Municipal do Porto, além do mais rodeado de uma maravilhosa equipe de vereadores que o soube também homologar. Asseguro-vos que juntos, no Executivo, iremos respeitar cada compromisso assumido na campanha eleitoral, mas também saberemos, como sempre, ouvir e ponderar as posições dos vereadores da oposição. Mas a vitória do grupo de eleitores independentes aqui a Porto, que foi a mais expressiva da história autárquica do Porto no que diz respeito à distância para com os dois principais partidos, não seria possível sem o Porto, o nosso movimento. Uma associação cívica que continua a caracterizar-se pelo amplo e não raras vezes aguerrido debate interno, mas sempre firme na defesa e na luta pelo desenvolvimento do Porto e agora com uma renovada oportunidade para atrair e agregar novos e qualificados membros que se revêem no nosso projeto de cidadania. Honrosamente inspirados pelo nosso mandatário de sempre, o professor Luís Valente de Oliveira, um cidadão ímpar de uma estirpe de notáveis portuenses que nos ajuda a interpretar os desígnios da cidade, fonte inesgotável de uma ambição sempre renovada. Por isso, é muito importante agradecer o importante contributo do presidente deste movimento, o Francisco Ramos, pois tem sido um presidente dedicado, generoso, inteligente e manifestamente altruísta. Diria que o presidente do nosso movimento é um caso raro na política portuguesa, pois nada pede, nada quer para si mesmo, mas tudo exige para o Porto e tudo faz com grande empenho pessoal para nos proteger. Obrigado, Francisco. Aliás, foi com a sua dedicação, honra e tato político que construímos juntos um importante acordo de governação com o PSD Porto, permitindo-nos criar a estabilidade que o Porto merece e precisa. E aqui também quero agradecer ao meu amigo e nosso Presidente da Assembleia Municipal, Miguel Pereira Leite, pois a sua abnegação, responsabilidade e amor pelo Porto falar ao mais alto. Fica para a história como um extraordinário Presidente da Assembleia Municipal. Mais do que isso, como um grande político capaz de, com desapego, se dedicar ao interesse último da nossa cidade. Uma estabilidade nunca é demais reforçar que é fiel à vontade expressa pelo povo do Porto e que em muito se deve ao sentido de responsabilidade do Presidente da Conselhia do PSD Porto, Miguel Seabra, e ao cabeça de lista do PSD, o vereador Vladimir Feliz. E não ponham em causa os méritos e as vantagens das soluções de governabilidade. Vejam o que se passa hoje,
neste momento no país. Lembrar-se-ão que na noite das eleições, e não conhecendo a dimensão da vitória ou os posteriores desenvolvimentos, dediquei essa vitória a Miguel Veiga. Hoje renovo o tributo, pois sei muito bem que ele, o Miguel, defenderia e orgulhar-se-ia da solução que todos construímos. Obrigado a todos pelo acordo. Estou certo de que o Porto reconhece o vosso nobre gesto. O elogio e as felicitações também de ser estendidas aos presentes juntos e aqui eleitos. Tiago de Manhã, da União de Freguesias da Foz do Douro e Virgilde, Nuno Cruz, da União das Freguesias de Setúbal, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, Sofia Maia, da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massareles, João Aguiar, da Junta de Freguesia do Bonfim, Patrícia Rapazote, da Junta de Freguesia de Ramalde, mas também ao social-democrata Miguel Seabra, da Junta de Freguesia de Paranhos, e ao socialista Ernesto Santos, da Junta de Freguesia de Campanhã. Assumo perante vós que haverá um reforço das competências para estes órgãos autárquicos, acompanhado dos recursos indispensáveis, e comprometo-me a ajudar no trabalho de proximidade e de rede que tão bem sabem empreender junto dos nossos munícipes e fregueses. Muito obrigado e contem comigo, com a minha equipe e com todo o universo da Câmara Municipal do Porto. Minhas amigas e meus amigos, não escondo a enorme alegria de ter aqui, hoje, ao meu lado, quem melhor representa o Porto. Vejo daqui destacados políticos, militares e académicos, gentes da cultura, líderes associativos que representam o desporto, a economia, a solidariedade social, os jovens. Contemplo daqui reitores, presidentes da universidade, escolas e institutos do Porto, empresários distintos como Ilídio Pinho ou António Mota, que têm uma relevantíssima atividade cívica na cidade. Admiro daqui o Presidente Pinto da Costa, meu bom amigo, e elementos da direção do Boa Vista e do Salgueiros. Encontro o sorriso de Dom Américo Aguiar, o nosso Bispo Auxiliar de Lisboa, e o Germano Silva com a sua sapiência tripeira. Vejo aqui o representante e presidente do associativismo no Porto, Nuno Botelho, dessa extraordinária associação comercial que continua a ser o Senado do pensamento da cidade. Também já vi e ouvi as minhas amigas do Bolhão, a Cristina e a Rosinha do bairro Rainha Dona Leonor, e muitos trabalhadores do município, que vejo sempre como meus colegas de missão. Uns mais ilustres, outros mais anónimos, mas todos formam, como dizia Miguel Torga, o Porto real e maravilhoso, que nasce de uma soma de trabalho e de sonho. Nas palavras da Agostina, que na muralha fernandina vê a personificação dos portuenses, seremos sempre resistentes e orgulhosos, com uma impraticável fé de liberdade e uma alma funda e profética. Não somos só uma cidade, somos um sentimento. Ou na inspiração de Eugênio de Andrade, que também via na muralha o nosso caráter, sempre pronto a defender-nos dos abusos do poder, seguros pela solidez das convicções políticas. Mas há uma característica no Porto que eu nunca resisto em assumir como aquela que mais me acicata e até provoca, mas paradoxalmente me apaixona e me estimula. Para a revelar, tenho que recordar, num breve relato, o regresso ao Porto de Ramalho Ortigão, em julho de 1883. É no primeiro tomo das Farpas que o escritor portuense começa por descrever o frenesim da sua chegada à estação de Campanhã. Não sei antes deixar de fazer um rasgado elogio às mulheres do Porto, que apesar de nada ter a ver com aquilo que eu vos quero revelar, não resisto a citar.
e descreve as mulheres assim: mulheres bem feitas, caminhando direitas de cabeça alta, cintura fina solidamente torneada e alegres lenços amarelos de ramagens vermelhas encruzadas sobre a curva robusta do peito. Aliás, são exatamente essas magníficas mulheres portuenses que Anne Gordon descreve no magnífico livro de viagem Portuguese Somersault, de 1934. Mulheres esculturais que poderiam ter sido desenhadas por Aristide Maillot em carruagens de deusas que alcorreiam as dúvidas, soltando gritos sobrenaturais. Aqui fica a minha homenagem às mulheres do Porto. Mas, voltando à chegada de Ramalho Ortigão a Campanhã e à característica tripeira que vos quero revelar, e a eu dizendo que o escritor chega e segue rapidamente para o centro da cidade, observando o pormenor que todas as casas de Campanhã, de um lado e do outro da rua, têm à porta a cancelinha baixa de pau pintada de verde. Estamos no Porto, descreve e desabafa o escritor. Entra no Porto e começa a referir que os melhoramentos materiais na cidade são, na verdade, consideráveis. E cito: que há novas ruas da Boa Vista, a do Mouzinho da Silveira, paralela à Rua das Flores, a de Passos Manuel, desde Santa Catarina à Rua de Sá da Bandeira, e um conjunto de outros melhoramentos nos bairros, e ainda outros que, entretanto, tinham sido criados, como nos bairros novos do Palácio Cristal e da Duque de Bragança, bairro do Campo do Cirne, em frente ao cemitério do Bom Repouso, e a nova ponte que vem da Serra do Pilar, às proximidades do Paço do Bispo, que, lembra o escritor, demolirá e transformará em novas avenidas os bairros antigos do Barreiro e da Sé. Não me vou alargar muito mais, mas advirto que os parágrafos que fazem uma detalhada descrição da transformação do Porto, leva mesmo o escritor portuense a assumir que se sentiu um turista em viagem na minha própria terra, revelam um sentimento de protesto e desalento para com o progresso que havia chegado ao Porto, num dos tempos mais áureos da cidade e que ainda identifica a nossa urbe. Falava também do desenvolvimento do associativismo e do jornalismo do Porto, admitindo que, e cito, devo começar por dizer que o Porto está bastante adiante de Lisboa. Porém, perante as transformações deste Porto que fervilhava, levo a largar um desabafo e passo novamente a citar: cumpre-me, enfim, consignar que o Porto perdeu esse bom e saudável cheiro provincial que tão especialmente embebe como um aroma antigo. E justifica: desapareceram as leiteiras do Lopes e do Carneiro, com as cadeirinhas na Rua do Almada, com as tortas do pasteleiro da Rua de Santo António, com os carroções do Manuel José de Oliveira, com os sanjões da Lapa, do Bonfim e da Setufeita, e, claro, um conjunto de botequins, lojas e outros locais onde, na reminiscência de Ramalho Ortigão, havia uma autêntica tempestade sensorial de cheiros e de sabores. Lamento todo o progresso, arrematando de forma violenta. O Porto perdeu toda a importância dos antigos tempos. E então, onde é que eu quero chegar com as farpas de Ramalho? Quero somente dar-vos conta da magnífica característica portuense que é a nossa capacidade crítica. Nem todos a compreendem, mas quem trabalha de perto comigo sabe que tenho uma profunda admiração por esta cidade irresoluta onde vivemos. Cidade onde tudo está sempre em permanente discussão pública. Tudo discute, tudo critica e muito bem, pois tal como nos dizia Júlio Diniz, no Porto, nada há de absoluto. E muitos de nós temos bem presente os rios de tinta que os jornais investiram a dar conta dos múltiplos casos e casinhos de protestos, insatisfações, acordos e desacordos da nossa contemporaneidade. Muitos de vós, aqui hoje presentes, ainda se recordam, por exemplo, do escandalizado debate à volta do Cubo da Ribeira, da autoria do saudoso mestre José Rodrigues.
da zanga à volta da requalificação dos aliados do genial arquiteto Cisa Vieira, ou ainda das recentes polémicas que animaram a campanha eleitoral e certamente vão acompanhar e continuar a animar as conversas de salão. Esta incansável característica do Porto de tudo criticar é, para mim, a mais apaixonante das suas virtudes. Uma autêntica gritaria pública que nós, autarcas, temos de saber estimular e nela participar. Mas também temos de saber ser firmes com os nossos compromissos e com a nossa sufragada visão de cidade. Temos que ter a força e a coragem de, por exemplo, continuar a trabalhar sem descanso na sustentabilidade ambiental, social e económica da cidade. Temos de saber acompanhar os novos tempos e a necessária prosperidade com a inevitável e fraturante agenda da descarbonização. Porque, minhas amigas e meus amigos, não podemos, por hábitos arraigados ou comodismo egoísta, confiscar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Por isso, comprometo-me a tudo fazer para manter a identidade do Porto, que muitas vezes se manifesta nas pequenas coisas que Ramalho Ortigão citou e que também me vem à memória, como o restaurante da Rosinha, em Campanhã, a livraria académica do Sr. Nuno Canavês ou o Café Corcel na Boa Vista. Mas, como ia dizendo, não desistirei de lutar para criar condições que projetem um futuro ainda melhor para as gerações futuras. Na mobilidade, no consumo, na utilização de recursos muito escassos, como é o caso do espaço público, que deve continuar a ser resgatado. Com ou sem os malfadados pilaretes, certamente substituíveis rapidamente, desde que haja um pouco mais de civismo. E vou repetir aquilo que todos já ouviram. Quero concluir os projetos que a pandemia atrasou, como é o caso do Mercado do Bolhão, o Terminal Intermodal de Campanhã, a recuperação do Cinema Batalha, a extensão da Biblioteca Municipal, o projeto do antigo Matadouro como âncora da minha sempre inequívoca prioridade, Campanhã, pois tenho a certeza que esta zona da cidade tem condições únicas para ser uma alavanca de desenvolvimento para toda a cidade. E até vos lanço um simples desafio. Tentem, por favor, descobrir, por exemplo, qual é o perfil dos novos inquilinos que têm surgido nas casas e nos armazéns de Campanhã e do Bonfim. Asseguro-vos que vão deparar-se com a gestação de um território efervescente, cosmopolita, trendy, jovens qualificados do Porto e de todo o mundo que tem vindo a escolher o Porto para aqui trabalhar, para aqui construir família. E este é um dos caminhos que nunca podemos desistir, porque eles não gentrificam a cidade. Dão-lhes, sim, o cosmopolitismo que uma cidade orgulhosa das suas raízes nunca pode recear. Pois o Porto ganhou um renovado reconhecimento internacional, ao ter sabido aproveitar as oportunidades para explorar o seu potencial de desenvolvimento e se abrir ao mundo em múltiplos planos, precisamente num momento em que cada vez é mais visível a alavancagem do progresso proveniente do labor de cidades e também de áreas metropolitanas e de regiões. A crescente atratividade do Porto, inquestionável nos dias que correm, não se explica somente pela sua beleza, pela sua singularidade e pela sua história, mas muito especialmente pela forma como temos sabido, coletivamente, afirmar-nos como uma cidade cosmopolita, confortável e interessante, atravessada por manifestações crescentemente inequívocas de qualidade de vida. Nuno Giudice escreveu que, e vou citar, Shakespeare podia ter vivido aqui, podia ter dançado na noite de São João, quando o rio transborda para as ruas, nas correntes humanas que a inundam.
Podia ter escrito nos invernos da ausência o que a noite ensina sobre a privação. Podia ter ensinado, à beira do cais, que o tempo lascivo corre como a água, levando o que não há de voltar e trazendo o que nunca terá nome nem corpo. Mas o que ele cantou, podia tê-lo cantado aqui. Todos os lugares são, afinal, lugar nenhum para quem não habita senão a própria voz. Sonho de outra margem, cantor perdido no labirinto das pontes. Meus amigos e minhas amigas, ser independente é outro dos predicados do Porto que mais nos toca e não é difícil encontrar quem concorde comigo. É uma independência que, no entanto, não exclui ninguém. E é por isso que tanto apreciamos e agradecemos o apoio dos partidos que se revêem nos nossos princípios programáticos para a cidade. O CDS, obrigado Francisco, a Iniciativa Liberal, o MPT e o Nós Cidadãos. Vasco Graça Moura não hesitou em afirmar que a história do Porto sempre esteve apegada a conceitos e a preconceitos de independência e de bem-estar. E Alexandre Herculano exaltava o exemplo singular de amor tenaz de independência e de liberdade. Também cortesão, Jaime Cortesão, e ainda há dias estive na casa onde viveu com os seus familiares, defendeu que, graças ao Porto, o povo português teve a coluna vertebral e ainda hoje possui um ideal de livre cidadania, ou seja, a do homem de vergonha na cara, lisura nas contas, austeridade na conduta e fidelidade ativa a todos os deveres e direitos que condicionam a plena liberdade. Refere ainda que é nos portuenses que vamos com frequência encontrar o fervor cívico, aliado a uma equilibrada maneira de pensar e de dizer, o amor às mais sadias tradições da Grey, o sentido das necessárias renovações políticas. Por último, Alberto Pimentel não hesita em afirmar que o portuense só tem um ideal político capaz de lhe excitar os nervos patrióticos, o amor à liberdade. E evoco aqui estas testemunhas literárias, porque o Porto continuará a ser sempre uma voz de independência e de liberdade face aos poderes instalados, ao centralismo que tanto prejudica o país. Recordo-vos que há 8 anos os portuenses decidiram ter uma governação diferente do que é habitual na democracia portuguesa, tendo escolhido um projeto político independente. Partimos por isso agora para uma nova caminhada, com uma visão enriquecida pela experiência que não pode e não deve ficar limitada ao Porto. Se há 8 anos aqui emergiu um desejo coletivo de ver esta cidade de liberdade entregue aos independentes, hoje tenho a plena convicção que este projeto político independente, que eu tenho a honra de liderar no Porto, a par com as centenas de candidatos independentes de todo o país que foram eleitos e muito mais que foram a votos, não pode continuar diluído. Por isso, volto a afirmar que é urgente, para o bem da democracia, que se quer esclarecida, que promova a participação efetiva dos cidadãos e assegure a igualdade de voto, que devemos promover a federação dos milhares de cidadãos que continuam a acreditar nos movimentos independentes. E avanço desde já, poupando-me a explicações e interpretações excessivas, que manifesto total disponibilidade para ajudar a dar corpo a esta ideia, que tem as suas fundações na AMAI, Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes, cujo presidente está aqui hoje conosco, mas recuso qualquer cenário de liderança. Como já vos disse, continuarei ligado e comprometido com o Porto, mas sei que existem entre as dezenas de políticos independentes
eleitos nas últimas eleições autárquicas, que se assumiram como terceira força política, altos e qualificados quadros políticos capazes de assumir a liderança dos independentes de Portugal. Acredito que do Porto pode, uma vez mais, sair a base histórica do movimento político mais próximo dos cidadãos. Não tenho qualquer obsessão por este caminho e estou preparado para abrir o debate sobre este tema, até porque, como referiu Alberto Pimentel no livro O Porto na Berlinda, o Porto tem alma nobre, sentimentos honrados e ações civis. São dominados pela maior parte do temperamento fleumático, que conduz à quitação e à bravura, de sorte que, sendo esta cidade a mais populosa do reino depois da corte, e acrescenta admirado que nunca nos gladiamos entre nós. Passam anos sem que entre eles haja briga alguma, ou a menor efusão de sangue. Por isso, se daqui saíram as tropas liberais vencedoras do cerco, se daqui brotaram as primeiras revoltas republicanas, por que é que daqui não poderá sair um novo movimento cívico que, combatendo a espiral de cinismo, o galopante fosso entre cidadãos e a política, e sempre num respeito pelos partidos, aproxime os portuenses e os portugueses de um projeto político intransigentemente humanista e democrático. Caras e caros portuenses, sei que tenho de me concentrar no Porto do futuro, de trabalho e sonho como o da Agostina, rígido e trabalhador como o de Sampaio Bruno, ou ainda livre e solidário como o de Miguel Torga. Sei que devo continuar a trabalhar, pois é o verbo da nossa existência, mas sei que tenho que manter um esforço, com a ajuda de todos vós, para afirmar um Porto positivo e agregador, pois, como Mário Cláudio o bem conhece e descreve, o Porto nasce e morre connosco, igual ao mais insatisfeito de quantos desejos nos visitaram. Quer isto dizer que não se esgotem topónimos, nem cheiros ou paladares, nem em anedotas ou falas, nem naquilo a que mais usualmente o reduzem. O Porto é uma nação plena, quer em sentimento e identidade, quer na definição canónica do termo, mas tem um pendor negativista que herdamos da matriz lusitana. Tentarei, repito, ser positivo e agregador neste último mandato que o Porto me confiou, pois sei que, depois do inverno pandémico que todos vivemos, há um frio económico e político que se está a aproximar de nós. E todos nós sabemos que Portugal vai precisar, uma vez mais e como sempre, em momentos difíceis, desta importante nação que é o Porto. E nós, portuenses como sempre, nunca faltaremos a Portugal, porque daqui é que houve nome de Portugal. Sei que posso contar sempre com o Porto. Garanto-vos, com toda a honra, que lutarei para merecer e para compreender. Viva o Porto, viva Portugal e muito obrigado a todas e a todos por me terem escutado.